Então, ele tem esse papel importante. O teatro é vida, é relação imediata, é um ser vivo falando com o outro, né? Então, isso é muito importante para a gente. Essa é a nossa força, e é através dessa força que nós temos é que nós vamos construir ações artísticas ligadas à política. Olá, eu sou Ângela Barros, eu sou atriz, sou formada pela Escola de Arte Dramática, trabalho há mais de 40 anos com teatro. E interessante, eu comecei fazendo teatro porque lá nos meados dos anos 70, a gente tinha uma máxima que era assim, minha palavra, meu fuzil, né? E o palco, a minha fronteira. Então nós começamos com essa temática, no sentido de buscar, através do teatro, desalienar, vamos dizer assim, a população naquele período. Que era período plena ditadura. Em plena ditadura militar. E não foi fácil, né, construir um teatro, uma ideia de teatro que fosse vanguarda, de um pensamento político e tal. Bom, foi importante, foi uma luta. E a partir disso, quer dizer, teatro, formação, também foi me formando na política, é inevitável, né? E passei obviamente, a militar também, né, na política. Bom, tive várias ações e vários trabalhos com a companheirada nessa época, que foi, assim, fundamental para entender um pouco o que de novo nós estamos vivendo nessa época. E o que é que nós estamos vivendo hoje? Então, nós estamos vivendo, diferentemente do passado, né, da ditadura militar, o que está sendo proposto hoje é uma ditadura, vamos dizer assim, jurídica no país, né? Então, através do judiciário, uma limitação ou uma inversão, uma desvalorização daquilo que é o que está envolvido na Constituinte hoje, né? E essa desfiguração, vamos dizer assim, da Constituinte vai criando os limites para a sociedade do ponto de vista político e econômico. Isso é muito grave o que está acontecendo hoje, quer dizer, nós acabamos de sofrer um golpe que arrasou-nos politicamente, tirando uma presidenta eleita por mais de 54 milhões de votos, assim, né, em algumas palavras, numa movimentação dentro de um congresso muito corrupto, etc. Então eu acho que o quadro do Brasil, do meu entendimento hoje, é bastante sofrido e bastante difícil, né? Então, por conta disso, quer dizer, nós estamos agora enfrentando mais uma luta, mais uma batalha, diante dessa questão do Lula, do direito dele ser candidato. Imagina, o Lula é um cara, o presidente Lula, né? Ele é presidente, ele foi presidente 2 vezes desse país. Quer dizer, o presidente Lula, na condição de criador de um partido, um cara que teve uma história incrível de luta com a classe operária, né? Esse homem hoje está aí sob o júdice da justiça, dizendo que, enfim, que ele é corrupto, etc e tal, e parará, mas a justiça mesmo não consegue provar absolutamente nada contra o Lula. O que se tem são ilações. Então, a justiça virou, assim, ilação, né? Aquilo que eu posso imaginar que é a justiça e não sendo exatamente a justiça, a concretude dela. E daí você e companheiros de teatro resolveram se mobilizar, disso, dizer, nós no teatro, algumas pessoas do teatro, resolvemos nos mobilizar para criar um comitê suprapartidário que possa dar conta de algumas questões no sentido de discutir essas questões que estão acontecendo agora, hoje, exatamente, na política brasileira. E que, obviamente, nos remete diretamente a todos nós, né, ao povo brasileiro, e as perdas significativas que o Brasil está tendo com esse entreguismo econômico generalizado, né, vende-se tudo, dá-se tudo,
ao capital internacional, e a gente fica aqui tendo que tirar o dinheiro dos aposentados, da aposentadoria, da previdência, etc., para pagar a dívida brasileira. Então, isso é, no mínimo, uma coisa absurda que nós não podemos aceitar. O comitê tem esse objetivo. Qual é o objetivo do comitê, formado pelas pessoas do teatro e alguns outros ativistas, estudantes, sociólogos, jornalistas, etc.? É criar um lugar de reflexão, de pensamento e, sobretudo, de prática da política. Quer dizer, levar para as pessoas uma possibilidade de diálogo nesse momento. Porque esse diálogo político não está havendo. O que está havendo hoje na sociedade brasileira é uma televisão completamente aliada, né, a esse governo que diz exatamente o que eles querem para a população, e a população é formada por esse pensamento. Então nós temos que nos contrapor a isso. A realidade não é essa. A realidade vendida é outra. Então, uma das questões para nós do comitê é deixar claro, quer dizer, um pensamento político que não seja esse vendido aí na grande imprensa, né? Você falou de ações. Que tipo vocês pretendem, como artistas, realizar ações políticas que usem a sua arte? Enfim, como é que vocês estão pensando em fazer nesse comitê em defesa da democracia? Comitê do Teatro em defesa da democracia, não é isso? O comitê do teatro e ativistas, né, em defesa da democracia e pelo direito do Lula, isso a gente não pode deixar de dizer, né, pelo direito do presidente Lula ser candidato. É isso que nós queremos, esse é o nosso objetivo nesse momento. Porque se estamos vivendo num país democrático, isso que deve ser, isso que deve ocorrer. Bem, para tanto, né, nós estamos pensando em várias ações que levem em consideração a nossa linguagem, que é o teatro, né? Portanto, nós devemos fazer inserções ou nas comunidades ou em praças públicas, atividades teatrais que levem para a população, de um modo geral, uma possibilidade de diálogo entre arte, cultura e política. Basicamente é isso. Então pode ser muitas atividades, né? Por exemplo, o teatro em praça pública, contando a história do Brasil recente, atual. Eu acho que é um poder o teatro nesse sentido, nesse aspecto. Então ele tem esse papel importante. O teatro é vida, é relação imediata, é um ser vivo falando com o outro, né? Então, isso é muito importante para a gente. Essa é a nossa força, e é através dessa força que nós temos é que nós vamos construir ações artísticas ligadas à política. Muito legal. E o pessoal do teatro que se interessar em conversar com vocês, encontrar vocês, como é que é? Eu já tenho... Bom, então nós Como temos, o povo vai se comunicar com você? Bom, primeiro a gente vai lançar um documento, que nós estamos na construção desse documento, do nosso ponto de vista, evidentemente, contando um pouco a recente história do Brasil, né? A partir daí, a partir desse documento, nós vamos ter uma vasta ação, porque através dele ele será uma espécie de roteiro para a gente trabalhar as questões da linguagem artística do teatro, né? Ou com circo, com teatro, com bonecos, etc. e tal. Mas também esse documento vai gerar pontos importantes de discussão. Esses pontos é que nos interessam. E nós vamos estar levando, né, essas esquetes para as praças públicas, como eu falei, enfim, em comunidades, para a gente estar podendo conversar e discutir essas ações. Mas as ações não somos nós que vamos dar exatamente. Nós vamos dar o start das ações, né? Porque a ação política, ela não é feita por um grupo, só um indivíduo, ela é feita por um todo. E a nossa proposta é exatamente essa. Não sei se eu me explico, talvez precise elaborar melhor isso, né?